família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença e já te pedir um favor, ativa a notificação para sempre receber um novo episódio. Às vezes as pessoas me param e falam, você tem um episódio sobre isso, sobre aquilo? Eu falo, tenho, nossa, eu não recebi. Então ativa a notificação para você não perder nenhum episódio. Você recebe e fala, nossa, esse assunto me interessa, esse assunto não me interessa. Está sempre por dentro, que são 3 episódios por semana. E compartilha, claro, esse episódio com alguém que eu tenho certeza que alguém precisa saber, que hoje a gente vai falar sobre burnout e saúde mental no ambiente de trabalho. Cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com síndrome do burnout, um esgotamento físico e mental causado pelo excesso de trabalho, segundo dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. E eu trouxe ela, especialista no assunto, psicóloga, tem programa lá na Jovem Pan, Larissa Fonseca, conhecida como Lala. Muito obrigado pela presença, Larissa. Eu que agradeço, fico muito feliz de estar por aqui novamente, Renato, e vamos falar sobre o burnout, né? Essa síndrome, esse conjunto de sintomas que acomete a nossa vida profissional. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, já ligou o alerta, reconheceu o burnout como uma doença ocupacional lá em 2022 e a gente vai falar sobre isso, vai te dar várias dicas para você que está sofrendo. Mas antes disso, vamos agradecer os nossos parceiros que auxiliam a gente nesse projeto. A Flote, materiais pedagógicos. Se você olhar ali o site da Flote, o catálogo, são vários materiais que te auxiliam no aprendizado, no aperfeiçoamento, no treinamento e sempre a busca por inovação, mas com especialistas. Eu sou um deles, por exemplo, que auxilia na criação de materiais novos ali da Flote. A plataforma Educar, para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser. Tá sem tempo? Corre lá no site plataformaeducar.net, diversos cursos gratuitos e pagos para você se especializar. O aplicativo da Swingtrack, você acha que é caro ter o seu próprio aplicativo com o seu logo, com o seu nome? Agregue valor para você que é personal ou proprietário de academia. A Sobrasa, seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou. Acesse o site sobrasa.org, preencha o formulário e você vai receber um kit na sua casa com gibis, com boné, várias coisas para você implementar nas suas aulas de natação. E a Manta, nova parceira aqui, metodologia de natação, trabalhando a gamificação dentro das aulas de natação. Mas Larissa, vamos deixar de papo. O que é essa síndrome do burnout ali e como ela se manifesta no dia a dia? Olha só, a gente tem um quadro evolutivo do estresse, né? Muitas vezes me perguntam, mas eu tenho um relacionamento desgastado, eu tenho problemas com uma família tóxica, eu tenho um grande desgaste nas relações. Eu posso estar com burnout, né? Falam até do burnout materno logo que a gente tem um bebê. Hoje a gente não pode mais dizer isso, né? A partir de janeiro de 2022, a síndrome do burnout foi incluído ali no nosso CID diagnóstico, né? O CID-11. E aí a gente acaba tendo que colocar a síndrome do burnout relacionado à nossa vida profissional. Não significa que a gente não tenha estresse crônico em outras áreas da nossa vida. Tá? Mas a síndrome do burnout é um conjunto de sintomas físicos, emocionais e relacionados à nossa produtividade, como a gente se sente no nosso trabalho e como que a gente distribui o tempo relacionado ao trabalho, que faz com que a gente fique completamente doente e tenha diversos sintomas físicos, efetivamente, que a gente não consegue ter ali um momento de descanso e a gente acaba tendo também problemas gástricos, problemas no estômago, a gente acaba tendo muitas dores de cabeça, dores, né, tensões musculares. E a gente tem problemas na concentração, né? O nosso foco fica comprometido, a nossa memória fica comprometida e a gente não consegue dormir, né? E aí a gente acorda extremamente cansados. E a dificuldade maior de quem está com burnout é viver algo positivo, é viver algo prazeroso, né? Aquela válvula de escape, a solução para a gente sair de um burnout muitas vezes está relacionado com momentos de prazer, momentos de lazer, e aí essa pessoa acaba precisando de uma licença para talvez viajar, para talvez vivenciar outras atividades, e aí a gente começa a ter um certo preconceito na vida profissional, porque aí a pessoa fala assim, ela está doente, mas está viajando? Como assim? Né? E o que a gente acaba realmente precisando é ter esses momentos de descompressão para conseguir aliviar a forma como a gente lida com o trabalho. O Brasil é o segundo país com mais casos de burnout no mundo, ficando apenas atrás do Japão. Mas quais são os fatores aí que contribuem para o desenvolvimento desse burnout e esse crescimento no Brasil? Olha, que os gestores
Não me odeiem nesse momento, mas os grandes líderes, os grandes gestores, eles têm uma grande responsabilidade num burnout, né? Porque muitas vezes a gente começa o trabalho motivado, animado, e a forma da gente lidar com esse trabalho também acaba sendo um pouco mais compulsiva, né? São pessoas que são levemente workaholics e querem, né, se dedicar. Às vezes, muitas vezes a pessoa foi promovida e ela quer mostrar que veio e ela começa a se dedicar em excesso, né? Só que aí o que a gente percebe? Quando ela começa a entrar numa síndrome de burnout, ela tem um gestor ou ela tem uma cultura da empresa que fala para ela que ela não é boa o suficiente, né? Ou que só coloca os pontos negativos de algo que ela está fazendo. E aí ela começa a se sentir improdutiva, ela começa a se sentir incapaz, ela começa a se sentir mal com as produções dela. E pelo fato dela já estar se sentindo mal e se sentindo sempre errando, o que começa a acontecer? Ela começa efetivamente a errar. E aí ela tem como se fosse uma profecia autorrealizadora, né? Porque ela acredita que ela não vai bem, ela acredita que não vai errar. Alguém disse para ela em algum momento que ela só errava o tempo inteiro, e aí ela acaba efetivamente começando a errar, começando a ter problemas de memória, começando a ter problemas de falta de foco, começando a esquecer pequenos detalhes na própria vida. Então, o quadro, ele é evolutivo, né? Então, no começo a pessoa é super dedicada, ela trabalha bem, ela é produtiva, ela é ótima, e aí ela vai se lotando de atividades e vai fazendo mais, e aí ela começa a entrar num desgaste, né? E aí ela tem dificuldade de incluir esses momentos de lazer, de prazer, e muitas vezes tem um gestor, tem um chefe ali que fala para ela assim: não, mas você devia estar fazendo dessa forma. Não, mas isso que você está fazendo não está bom. Ou isso que você fez foi completamente errado. Às vezes até a gente tem falas um pouco mais agressivas, né? E aí a pessoa começa a se sentir muito pior com ela mesma. E aí ela começa a ter problemas de estômago, dores de cabeça, ela tem problemas no sono, ela acorda extremamente cansada. E aí isso vai evoluindo para uma ansiedade. Ela começa a desenvolver uma grande ansiedade. Então, assim, chega um e-mail, ela já fica no susto, né? Com medo de ter alguma situação, com medo de ter errado alguma coisa. Então, só o barulhinho do e-mail ou só a mensagem do WhatsApp faz com que ela se sinta extremamente desconfortável. E aí ela passa a se isolar, ela passa a não querer conviver com as outras pessoas, ela passa a ter muito receio do julgamento dos outros. E aí esse isolamento leva ela a um quadro de depressão. E aí ela entra nesse processo de burnout. É capaz de você entrar na sua cozinha, olhar e falar assim: aonde estavam os copos da minha cozinha? Então ela tem como se fosse um apagão mesmo do organismo. Sim, aí a principal coisa ali é onde eu estacionei meu carro, qual é o nome da outra pessoa que eu começo a esquecer. E você falou da palavra ansiedade. Tem muita gente que ficou curioso aí. Se você quer saber sobre ansiedade, a gente fez uma entrevista exclusiva com a Larissa só sobre ansiedade. Eu vou deixar o card aqui no final. Acessa lá que essa entrevista também ficou imperdível. Você também começou pedindo desculpa ali para os gestores, mas esse é o mal que tá alarmando aí esses gestores, porque teve um aumento de 136% no afastamentos por burnout no Brasil. Só que se a gente perguntar para o gestor, ele vai falar: não, eu dou um ambiente tranquilo, eu me preocupo com o meu funcionário, é ele que não tem qualidade de vida, ele não faz exercício, ele não tem um lazer. Já o funcionário vai colocar a culpa no gestor: não, mas esse ambiente é muito pesado, tem muita cobrança. Como a gente equilibrar essa balança, Larissa, que eu acho que essa é a pergunta de 1 milhão. A pergunta de 1 milhão que a gente poderia responder seria: como que eu posso te ajudar? Você está se sentindo dessa forma, como que eu poderia aliviar um pouco? Porque às vezes a demanda está muito alta para aquela pessoa, às vezes a forma de falar com aquela pessoa é diferente, a gente tem diferentes pessoas, diferentes gerações, algo extremamente conflitivo. Então, a pergunta que um gestor deve fazer é: como que eu posso te ajudar? Como que a gente pode atenuar um pouco o que está fazendo com que você entre nesse desgaste? Eu percebo que você é extremamente produtivo, você sabe fazer isso, você sabe fazer aquilo. Enumere com exemplos o que a pessoa é boa, porque muitas vezes ela está se sentindo extremamente incapaz. Tentar trazer um pouco mais de elogios e falar assim: talvez a gente possa melhorar neste ponto. O que você acha? O que você acha do que está acontecendo? Você acha que você está produtivo, você está conseguindo descansar, você está conseguindo se relacionar bem com as pessoas da sua família? Porque quando a gente entra num burnout, a gente acaba tendo problema em várias questões da nossa vida, inclusive nos nossos relacionamentos, porque a gente se isola das pessoas, então a gente nem quer contato com as pessoas que a gente ama e que amam a gente. Então o desafio é esse: ter um olhar empático aí para os seus funcionários,
testa essa semana, esse mês e coloca aí nos comentários como que foi essa nova visão. Mas aí a gente falou de ansiedade, falou de depressão, mas a gente tem características, até sintomas muito semelhantes. Como diferenciar a síndrome de burnout com outras condições mentais? É porque a síndrome do burnout está relacionada à nossa vida profissional. Né? Então, assim, é o estresse crônico relacionado ao nosso trabalho. Então, assim, o excesso de atividades, eu estar me sentindo com uma baixa autoestima em relação ao meu trabalho, eu estar me sentindo improdutivo, não estar conseguindo lembrar das coisas, o trabalho começa a se tornar extremamente aversivo, ou o meu gestor começa a se tornar extremamente aversivo. E aí seria um momento de eu levar para essa gestão, levar para essa liderança como eu estou me sentindo na vida profissional. É difícil, porque muitas vezes um atestado de afastamento leva à demissão da pessoa. Isso acaba sendo muito delicado, né? É algo que as pessoas não falam muito. Então, assim, você tem certeza que você quer entrar com um afastamento? Será que a gente não precisa lidar com esse trabalho de uma outra forma? Porque o que as pessoas acabam não dizendo, né? E o RH nunca vai falar isso. Mas o que a gente percebe é que existe um aumento. A pessoa acaba sendo improdutiva, acaba tendo um afastamento, 2 afastamentos. Primeiro que ela vai dar entrada no INSS, né? 15 dias acaba dando entrada no INSS. Então, muitas pessoas acabam não sabendo disso. E o outro ponto eu vou ter um afastamento, eu vou ter esse processo ali relacionado à minha saúde, essa descompressão. Mas quando eu voltar, eu vou conseguir lidar com as questões que eu deveria ter aprendido a lidar? Porque muitas vezes é o nosso limite, é a forma como a gente se coloca à frente aos gestores, é a forma como a gente diz que a gente não consegue dar conta desta outra atividade. Lembra que eu falei no início, né? A gente vai puxando muitas atividades porque a gente quer mostrar que a gente dá conta. E aí chega um momento que a gente falha porque a gente não está tendo descanso, a gente não está tendo repouso, a gente também não está sentindo que está funcionando tudo. Então, é uma associação, né? Muitas vezes de um gestor que pode ser agressivo, ou uma cobrança excessiva, um excesso de atividades e a forma como é falada tudo, e eu que quero dar conta de tudo, mostrar que vim, mostrar que sou boa e acaba não funcionando. Existem profissões que são mais suscetíveis aí com essa síndrome. Eu vou puxar aqui para o meu lado, né? Então, a natação. Então, eu acho que você do outro lado já passou aí 2 horas, 1 hora na piscina e depois você dormiu a tarde inteira, sabe? Como a piscina cansa. Então, imagina um profissional que passa ali 6, 7, eu passava 10 horas dentro da piscina. O ambiente quente, o ambiente barulhento, a cobrança dos pais, a cobrança da criança, cobrança da coordenação. Você sai de um período para outro, sai de uma academia ou sai de um personal, corre para lá, corre para cá, pega o trânsito. Tem profissionais que trabalham em 3 locais diferentes. Tem algumas profissões que são mesmo mais suscetíveis a isso? Tem as profissões que são mais suscetíveis e tem a forma como a pessoa lida, né? Porque você percebe, olha a agenda que você colocou. A pessoa precisa praticar em excesso, ela precisa dar personal, ela tem a cobrança muitas vezes, né, de um técnico ou de uma família que está com aquela expectativa alta e aí eu sinto que eu não estou correspondendo à expectativa. Então, a forma como eu estou lidando com a minha vida profissional, o nível de exigência que eu me coloco e que as pessoas me colocam, fica numa cobrança tão excessiva que eu acabo não dando conta. E aí eu falo assim, eu preciso fazer mais, eu preciso correr mais atrás, eu preciso ser melhor nisso, eu preciso lotar o meu tempo com tudo que eu possa fazer para a minha vida profissional. Só que se eu não descansar, eu não sou produtivo. Né? A chave da nossa produtividade está relacionada ao tempo de descanso que a gente tem e o quanto que a gente consegue vivenciar esse prazer e essas relações saudáveis. Então muitas vezes aprender a falar não, né? Eu estava conversando aí com um biomecânico, que ele tá um grande clube, biomecânico da seleção, estava fechando alguns projetos, e aí o que ele tá falando, não, mas eu já tô na natação de base, tô na equipe profissional, veio a seleção, agora mais projetos, eu tô com curso, eu tô com aulas, e aquela pressão, e você não quer parar porque a onda tá vindo e você quer surfar nessa onda. Mas muitas vezes a gente não dá o devido olhar pro burnout, porque a gente consegue conviver com ele, então não é aquela coisa, aquela dor que você não... Então você vai convivendo, e quais são as consequências a longo prazo de um burnout não tratado? Eu só queria acrescentar um ponto. Cada não que eu deixo de dizer para as outras pessoas, eu estou dizendo para mim mesmo. Então, o não, a gente aprende ao longo da vida, né? A gente vai aprendendo a dizer não e colocar o limite nas pessoas. Não é fácil dizer não, mas a gente precisa avaliar o quanto que aquele não faria bem para a minha vida. E é libertador. Tá? Então, dizer não acaba sendo fundamental para a gente conseguir escolher o que é melhor para a gente.
E isso ajuda muito, né, a gente desenvolver uma saúde mental saudável. Então, e as consequências a longo prazo de quem não trata? as consequências a longo prazo é internação, é realmente infartos, é a pessoa ter problemas gástricos seríssimos, né? Então, assim, tem pessoas que às vezes chegaram para mim, que chegaram no limite de uma cirurgia no estômago. Ela tem um desmaio, ela tem, né? O corpo dela, efetivamente, ela entra numa ebulição. Por isso que é o burnout, né? Aquela queima interna do organismo. Então, a pessoa tem esquecimentos muito grandes, ela pode ter um desmaio, ela pode ter acessos de vômito, ela pode parar no hospital porque ela está com problemas cardíacos, efetivamente, ela pode ter uma cirurgia gástrica porque teve muita produção ali de suco gástrico, porque o cortisol dela ficou extremamente elevado e o corpo dela estava trabalhando para eliminar aquilo. Então, o burnout ele leva ao adoecimento do organismo. E aí, o que diz a NR1 sobre os riscos psicossociais e como ela pode ajudar a garantir um ambiente profissional mais saudável? Então, a NR1 ela criou algumas disposições relacionadas ao trabalho e ela traz uma espécie de uma avaliação em relação ao quanto que aquele ambiente profissional é saudável ou não. É como se fosse uma chancela falando assim, este local é ok para se trabalhar, este local você está indo por sua conta e risco e você saiba que outras pessoas tiveram problemas relacionados à saúde mental por aqui. Porque muitas vezes um paciente está querendo, por exemplo, mudar de trabalho, né? E o que a pessoa avalia é o salário, né? Eu vou ganhar R$ 300 a mais, eu vou ganhar R$ 1.000 a mais, né? Mas como é o seu ambiente profissional hoje? Eu adoro as pessoas, eu me dou super bem, eu tenho uma flexibilidade no trabalho, eu tenho flexibilidade de horário, eu me sinto muito bem aonde estou. E aí, você conhece alguém desse novo trabalho que você está indo? Não, eu não conheço ninguém. Então, ou seja, já fica ali num alerta. Ou, se você conhece alguém, bacana, esse é o ponto fundamental para falar assim, mas como que é o ambiente por aí? Porque muitas vezes a ideia que é vendida, a ideia do local, né, a cultura da empresa pode funcionar muito bem. Mas se existe uma equipe, se existe um gestor, se existe um ambiente insalubre que adoece outras pessoas, essa é a ideia do NR1. Né? Que seria falar para as pessoas, olha, o que acontece realmente aqui dentro? Se vai funcionar essa chancela aí a gente já não sabe. Né? Então, esse é o desafio. Se você está sendo entrevistado, entreviste a empresa que você vai entrar também. Descubra qual o tempo que as pessoas estão ficando naquele trabalho, porque elas estão saindo daquele local. Então, você pode contratar a sua próxima empresa. Gostei dessa, Larissa. Muito bom. Queria agradecer muito a sua presença e queria que você deixasse aí suas redes sociais, os seus projetos, para quem quer saber mais da Larissa. Agora é hora de você vender o seu jabá. Vamos lá. O meu Instagram é lalá.larissafonseca. E eu trago técnicas para a gente lidar com burnout, formas que a gente pode enfrentar. Eu dou muitas palestras relacionadas ao burnout, como que os gestores podem fazer, a liderança pode fazer para ter uma gestão saudável. Como que pode lidar melhor. Então, no Instagram eu coloco toda a minha fonte ali relacionada ao conhecimento de enfrentar situações e levo muitas vezes para o corporativo. Eu estou no corporativo fazendo palestras há mais de 7 anos, para auxiliar tanto as pessoas a lidarem melhor com a saúde mental, melhor com esse estresse e conseguirem se posicionar melhor para não terem um burnout, e os gestores a terem uma liderança mais saudável e conseguirem lidar com diferentes pessoas, diferentes gerações e enfrentar todo esse conjunto ser humano, porque a gente não tem como separar a emoção da razão, da produtividade, tudo isso é um conjunto só. E você tá lá na Jovem Pan, tirando dúvidas de muita gente, né? Com certeza, toda semana eu tô na Jovem Pan, no Morning Show, falando sobre diversos assuntos variados que acontecem aí no dia a dia de São Paulo e do mundo. Então, Larissa, muito obrigado. Quero agradecer vocês aí do outro lado. Tenho certeza que essa entrevista te tocou. Você conhece alguém para auxiliar? Compartilhe essa entrevista para chegar no maior número de pessoas. Ativa a notificação e, claro, segue o nosso canal e o canal da Larissa. E vamos finalizar agradecendo os nossos parceiros, a Flot, material pedagógico que te auxilia ali nas aulas. Tenho certeza que você tem material aí da Flot que dura anos, materiais super durável.
a plataforma Educar com mais de 200 cursos, ou você pode levar os nossos cursos de forma presencial aí para sua academia ou clube, o aplicativo da SwimTrack que te auxilia no monitoramento do seu aluno, para você ter o seu próprio logo, nome e tá na palma da mão do seu aluno, agregando mais qualidade para o seu trabalho. A Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou, e leve projetos aí para sua região. E a Manta, nova metodologia surgindo aí no mercado com preço super acessível. Você vai assustar o valor dela perante o mercado. Mas mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Larissa. Se tem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu lancei um desafio no meio do programa. Testa lá e deixa aqui os comentários do que vocês acharam. Muito obrigado mesmo, Larissa. Eu que agradeço, Renato. Fico muito feliz pelo convite. Precisando, estamos aí. Então, muito obrigado e até a próxima entrevista.